Eu acho que todos nós passamos por desafios na vida, não é? Eu já passei e todos já passámos, não é? E provavelmente vamos passar outras vezes. Eu já estive em sítios muito escuros e muito sombrios, sair deles é mostrar às outras pessoas que, tal como eu, é possível acordarmos num amanhecer melhor e mais bonito. Perder uma mãe é sempre difícil em qualquer idade, para qualquer pessoa. Perder uma mãe pequenina ainda é mais complicado. E, portanto, esse foi talvez o grande ponto de viragem da minha vida, para o pior, não é? Porque eu vivia com a minha mãe e com o meu irmão, os meus pais eram separados, e a minha mãe ia fazer uma viagem nas férias de verão, e, portanto, ia ali no instantinho e uns dias depois voltava e nunca voltou. Com 10 anos perdi a minha mãe, foi uma dor muito grande, meti tudo dentro de um armário, fechei à chave e atirei a chave fora e pronto, e vivi nos 20 anos a seguir, até aos meus 30, achando que estava tudo bem e tive uma vida absolutamente normal, entre muitas aspas, tirei uma licenciatura, casei-me, tive filhos, mas a dor estava lá, o vazio muito grande estava lá. Há 4 anos atrás eu estava a viver o melhor período da minha vida pessoalmente e profissionalmente, já tinha deixado 20 anos de advocacia para trás e estava a trabalhar como terapeuta, estava mesmo bem em todas as dimensões do meu ser, não é? E tivemos um acidente de viação muito grande em família, eu, o meu marido, as minhas filhas e a minha enteada. Portanto, íamos no nosso primeiro dia de férias e bateram-nos e pronto, e ficámos muito mal, foi muito doloroso. Contar que a minha mãe morreu aos 10 anos num acidente de viação também, em tudo muito semelhante ao meu próprio acidente de viação. Mais ou menos à mesma hora, bateram-lhe no carro a nós também, iam 6 pessoas a nós também, porque nós íamos 5 mais a nossa cadela, que é um membro da nossa família, portanto, para a minha família íamos 6 no carro, no primeiro dia de férias de verão, e portanto, de facto, quando aquele carro nos bateu, eu pensei, uau, uma vida inteira a tentar ultrapassar, e acabei por cair eu também na mesma história, só que a história, não é, da minha mãe era ela ter partido, e então para mim, nos 3 meses de internamento, foi muito claro e eu pensei muito nisso de a minha história será diferente. A minha mãe, por algum motivo, teve que partir, era a hora dela, mas eu desejo ainda ter coisas cá para fazer e cuidar das minhas filhas e cuidar de quem me procura e voltar a este tema da esperança, não é? Trazer esperança a quem está em dor e a quem sofre. Olá, Sara. Olá, Sara bom Larchi. dia. Bem-vinda à Casa Feliz. Nós, todos os dias, cruzamos aqui com muitas pessoas cujas histórias, às vezes, surgem sempre aquela frase batida: essa história dava um filme, mas a verdade é que, às vezes, a história real das nossas vidas tem pontos comuns, que foi o que lhe aconteceu assim, não é? Mesmo. Eu acho que talvez o mais importante é que nós não podemos controlar as nossas histórias, não é? A minha história foi o que foi, perder a mãe foi o que foi, ter o acidente foi o que foi, mas onde eu posso agir, não é? Onde eu posso fazer diferente é no que vem a seguir, não é? É na forma como eu me relaciono com a minha vida que segue. E sim, eu tive esta história, obviamente foi uma história muito dura, acho que dura é a mesma palavra, mas tantas outras pessoas têm também histórias duras, e acho que aqui a pedra toca é como é que nós nos conseguimos transcender, não é? Como é que conseguimos sair daqueles sítios mais escuros, mais dolorosos, onde nos sentimos mais perdidos e perdidas, como é que nós conseguimos sair daí e continuar a nossa vida, aproveitando a vida que temos para viver, não é? E foi isso que eu fiz e agradeço muito aqui, estar aqui na Casa Feliz, sinto esta energia de Casa Feliz, é mesmo bom estar aqui. Muito obrigado. E é isso, é trazer esperança, não é? Que às vezes estarmos em locais assim escuros, eu já estive e agora já não estou, e portanto é possível trazer esta esperança de que podemos sair desses sítios menos simpáticos. Mas quando fala desses sítios escuros, e há pouco na reportagem conseguimos perceber que teve a ver, claro, com a perda da sua mãe, tão cedo, e aquilo que diz que vamos ultrapassando, vamos tendo uma vida normal, entre aspas, mas a dor vai ficando ali como escondida, camuflada. Ao longo do seu crescimento, já depois na vida adulta, como disse, que estava ali num sítio escuro, mas tinha consciência disso? Não, é que isso é que é perigoso, sabe? Não tinha a menor consciência disso. Eu acho que
todos nós somos muito mestres a colocar as dores no tal armário, deitamos fora a chave e achamos que está tudo bem. E, portanto, eu nos 20 anos seguintes a ter perdido a minha mãe, foi isso que fiz, porque às vezes também é bom fazermos isso, porque precisamos de sobreviver, não é? Eu, se calhar, com 10 anos não estava pronta para olhar para a minha dor e, portanto, segui em frente. Só que seguir em frente 20 anos, sem olhar para quem eu sou, como é que eu me sinto, sabe, olhar para dentro, não é nunca uma boa aposta. Mas quando é que tomou consciência? Aos 30. Aos 30 foi um momento de enorme viragem da minha vida. Uma vez mais, também um momento de viragem não foi ótimo, porque foi com o divórcio do meu primeiro marido, portanto as estruturas abanam todas. Sim. Mas foi um momento em que eu pensei assim, ok, eu tenho que cuidar de mim, porque me senti muito mal, muito triste, profundamente triste, e pensei assim, se eu ficar assim, não vou ser nunca boa mãe, nem vou estar eu feliz, não é? Não vou conseguir viver a melhor vida que consiga viver. E, portanto, foi aos 30 que eu, num processo, sabe, eu acho que nunca, pelo menos no meu caso, não foi ok, tem que ser assim. A tentar, se calhar, curar-se de uma outra dor, descobriu o que é que ela estava lá no fundo. Mesmo, ou aquela dor veio destapar a outra, que estava lá escondidinha. E isso foi bom. Portanto, custa destapar dores, custa, dói. É um processo, demora tempo. Às vezes as pessoas pensam que é de um dia para o outro, não é de um dia para o outro. Mas é algo que nos traz, uns anos depois, uns tempos depois, depende das pessoas, muita paz, muita tranquilidade, sabe, muita... conseguimos ver a vida de outra perspectiva. Ok, a minha história foi o que foi, mas, por exemplo, no acidente estou viva, já viu? As minhas filhas estão vivas, o meu marido está vivo e, portanto, isso é uma bênção enorme. Há muitas famílias que não têm essa mesma bênção e, portanto, porquê olhar para o menos bom e não olharmos para aquilo que de facto aconteceu? Mas eu acho que isso só é possível se olharmos para nós, olharmos para a nossa história, olharmos para as nossas vivências, porque, ou pelo menos foi assim comigo, eu não teria sido capaz de chegar onde estou hoje se não tivesse, aos 30, começado a cuidar de mim. E o que é isso, cuidar de mim? A fazer psicoterapia, sabe? Há 16 anos atrás, eu tenho 46, não se falava em psicoterapia, não se falava em saúde mental, não se falava na doença mental, esses temas não vinham para cima da mesa. E, portanto, mas foi uma sorte eu ter tropeçado, foi uma sorte, ou então não é nada, é por acaso, tinha que ser. E depois fui caminhando e fui começando a fazer meditação e começando a fazer retiros e de repente cheguei a sítios que nunca tinha chegado. Eu não me conhecia, sabe? Eu acho que nós só percebemos que não nos conhecemos quando começamos a fazer este caminho para dentro, mas eu não fazia ideia quem eu era, nem quais eram verdadeiramente as expectativas e os desejos para a minha vida, sabe? Fiz aquilo que toda a gente fazia, formei-me igual à minha família, licenciados em Direito eu fiz igual, casei-me como todas as minhas amigas e a minha família, tive filhos e fui assim numa loucura. Mas quando se descobriu houve uma grande mudança a todos os níveis. Houve uma grande mudança. É assim muitas vezes, não é? Quando começamos a ver com outros olhos há mudanças e então, como um processo, não é? Isto foram anos deste processo e um dia quando me comecei a sentir bem comigo, percebi, eu não estou feliz naquilo que faço. Na altura era diretora de um banco ligada à área legal e aquilo não era de toda a minha missão da alma, sabe? Eu era muito responsável, muito boa trabalhadora e tal. Mas não a fazia feliz? Não me fazia feliz. Agora, quando pensa, e porque também entrou numa fase da sua vida em que se calhar olha mais para si, olha mais para a sua vida, alguma vez pensou, se essa dor não tivesse acontecido, a outra ainda lá estava? Já pensei. Já fez esse exercício? Faço imensas vezes esse exercício. Eu acho que as dores às vezes são muito mestres, não é? Não quer dizer que para nos transcendermos tenhamos todos que ter grandes dores, não tem que ser assim, não é? Mas, de facto, quando temos, se aproveitarmos, é o tal... Os estudos falam do crescimento pós-traumático, não é? A forma que eu tenho de crescer depois de ter um grande trauma e uma grande dor, e isso acontece. A verdade é que o que a vida nos tem dito é que aprendemos mais com as partes menos positivas da vida, com a dor, do que com o contrário. Mas, João, isso é algo que nós temos que fazer, mas às vezes não é possível fazer quando estamos no momento, sabe? Quando a casa está a arder, se calhar não dá para fazer isso, é muito violento. Agora, se nos deixarmos acarinhar por quem nos ama nesses momentos mais difíceis e deixarmos a vida correr um bocadinho, então chega uma altura que aí podemos dizer, ok, então deixa cá
olhar para isto que me aconteceu quando eu estive internada aqueles 3 meses, não tive a menor capacidade para colocar a minha vida em perspectiva. Eu estava triste, eu tinha dores, as minhas filhas estavam mal, está a ver? Claro. Estava no olho do furacão. Claro. E, portanto, o que eu fiz foi entrego-me aos cuidados de quem me ama e dos médicos que me acompanharam e deixo a vida ir passando. E depois passou um tempo e pensei, ok, agora está na altura de eu transmutar tudo isto que me aconteceu. E quando teve o acidente, relacionou logo Com a da minha mãe. Sim. Olha, nós ficámos todos conscientes, portanto, todos nós, e mal o carro nos bateu a seguir, nunca mais me saiu da cabeça dizer, uau, como é que isto é possível acontecer? Porque as semelhanças eram tantas que era quase de arrepiar. E isso tanto eu vi assim, como as pessoas da minha família, não é? Que viveram o acidente da minha mãe, depois viveram o meu. E aí foi a grande abertura de consciência. Portanto, eu já era terapeuta, mas aí foi a grande abertura de consciência, porque o que eu vi acontecer com a minha história, aquelas repetições, eu tinha quase a idade da minha mãe, foi no primeiro dia de férias de verão, mais ou menos à mesma hora, as mesmas pessoas, o segundo marido dela a guiar, o meu segundo marido a guiar, está a ver? Não dá, sabe, quando a vida nos mete isto à frente, eu acho que a única coisa é ver o que é que há aqui para ser visto. E fui para casa, nós tivemos 1 ano em casa em recuperação. Desculpa interrompê-la. Mas nesse momento em que como estava consciente, tem consciência disso, acho que inevitavelmente lembrou-se de que a sua mãe partiu. Lembrei, claro, e disse sempre para mim, eu acho que, como se fala muito da força do pensamento, não é? Eu disse muito para mim, o meu destino será diferente. O meu destino será diferente, o meu destino será diferente. Foram 3 meses... Mas teve muito mal, porque... Tive muito mal, tive em perigo de vida. Sim. Tive em perigo de vida. Eu e a minha filha mais velha tivemos em perigo de vida. Mas essa ideia na minha cabeça, eu terei um destino diferente. E quando cheguei a casa tive 1 ano, assim, por acaso, outra vez voltamos ao por acaso com muitas aspas, de repente tropecei numa terapia transgeracional, que é o que eu faço hoje em dia, também de terapia, que é, no fundo, a nossa ancestralidade, os padrões que se repetem da família. De repente comecei a ver descrito em livros, já há 80 anos para cá, vários livros, dezenas, em que descrevem exatamente aquilo que me aconteceu, ou seja, aquilo que me aconteceu está descrito nos livros. Chama-se uma reação de aniversário, uma síndrome de aniversário, que os padrões às vezes se repetem nas mesmas datas, da mesma maneira. Mas tem a ver com energias, tem a ver com... Tem a ver, imagina... Padrões de comportamento. Exato, tem a ver, portanto, nós todos temos um inconsciente familiar, esse nosso inconsciente da família registra traumas, registra dores, registra lutos não processados. A minha mãe também perdeu o pai dela muito jovem, portanto ela também tinha esse luto bloqueado, eu bloqueei o luto da minha mãe. Claramente a minha filha mais velha veio carregar as minhas dores também e eu já sentia isso há muitos anos, mas sem saber, não é? Eu sentia que a minha filha Maria carregava as minhas dores, mas não sabia o que é que isso queria dizer. E de repente, portanto, o acidente deu-me esta oportunidade, que é mergulhar para um mundo incrível, onde eu sinto claramente que fui chamada. Eu preciso de olhar para a minha história. Tive 1 ano a ler livros, a fazer cursos e a olhar para a história da minha família e para as repetições. E só para quem nos está a ouvir, não é um destino fatal. Ok, agora vou repetir a história trágica de alguém. Não, podemos fazer diferente. Como? Conhecendo, não é? Se eu não souber que estou ligada a uma determinada pessoa da família, se eu não conhecer a história dessa família, também nunca vou poder fazer diferente. Vou estar a repetir de forma inconsciente e depois repito eu e repito os meus filhos e os meus netos. Ai, isso é incrível. É arrepiante, não é? O que é que sente, e deve sentir muito, o que é que mudou dentro de si? Ai, tanta coisa. Olha, eu quando tive o acidente já estava a viver a melhor fase da minha vida. Portanto, estava no pleno, sabe? E a seguir ao pleno veio assim aquela queda, talvez o momento mais difícil da minha vida. Hoje o que é que eu sinto? Eu sinto uma gratidão profunda, quase sempre. Ok, também tenho momentos de tristeza e às vezes não sinto essa gratidão, mas regra geral eu sinto-me grata, eu estou grata por estar aqui, sinto-me grata por ter acordado e por estar a respirar, por ter a oportunidade das minhas filhas terem sobrevivido, sabe? Sinto uma esperança enorme na vida. E estou mesmo em missão, ou seja, eu agora trabalho em número de horas, tão em missão da alma, é como se vim cá fazer aquilo e, portanto... E de que forma é que consegue ajudar essas pessoas que a procuram? Olha, eu sou terapeuta, dou consultas individuais, dou cursos, faço formações em grupo, retiros, portanto tenho assim uma panóplia de serviços, muito entre aspas, porque isto é mesmo de coração que presto e no fundo
A terapia transgeracional está em número 1 hoje em dia na minha atividade, mas há muitas outras. Faço coaching, psicologia positiva, mindfulness. Mas, essencialmente, o que eu acho que é interessante para nós sabermos é que estas caminhadas podemos fazê-las sozinhas, mas é muito melhor fazer acompanhada. E por mim ou por outra qualquer terapeuta, ou psicólogo, ou psicoterapeuta, não importa. Mas são caminhos que devem ser feitos acompanhados, termos um sítio. Eu também tenho as minhas terapeutas, não é? Que cuidam das minhas dores. Ter um sítio onde eu possa chegar lá e explicar: eu não estou bem, não me sinto bem, aconteceu isto, não estou bem a entender esta parte de mim. E, portanto, isso é o que eu faço com as pessoas. Eu também tenho esse espacinho reservado para mim. Acho que é importante, todos nós temos esse espacinho reservado para nós. E eu acho que o caminho interior... Na verdade, foi assim que descobriu que era possível seguir em frente de outra forma. Diana, eu não posso ter a certeza absoluta, mas eu sinto que se eu não tivesse estado neste caminho desde os 30 a olhar para mim, provavelmente aquele acidente eu tinha ficado, se calhar, deprimida a seguir, porque fiquei com limitações físicas, porque ficámos muito debilitados, foi duro, foi duro o processo e foi duro a seguir. Portanto, aquele meu caminho permitiu que eu depois, tivesse as ferramentas de dizer: não, vamos lá, bola para a frente. Que idade têm as suas filhas? Desculpa a pergunta. A Maria tem 21 e a Francisca 18. E que relação é que elas têm no diálogo ou no dia-a-dia com este tipo de assuntos? Falam abertamente? Olha, veja bem, a Maria tinha que ser, não é? Está a acabar agora a psicologia, tem uma certificação de transgeracional que tirámos as duas em Paris há uns anos atrás e, portanto, o diálogo é extraordinariamente aberto. A missão da minha vida é ser mãe, se calhar porque não tive mãe, portanto essa está em número 1, ser mãe é a minha missão de vida, mesmo que, por exemplo, a Francisca agora está fora do país, portanto não está todos os dias connosco, mas temos uma ligação muito bonita. E isto também foi bonito, o trabalho que nós fizemos em família em casa depois do acidente, porque quase todos os dias falávamos do acidente, não era nada pensado, mas era uma necessidade de família. E isso é que é bom, sabe? E de repente eu acho que chegou a uma altura de deixarmos de falar, porque eu acho que todos passámos a página. Sim. Mas para passar a página tivemos que falar. É preciso passar pelos assuntos. Que foi aquilo que não aconteceu em Menina, sim, por razões óbvias. Sim, os tempos eram outros, as famílias faziam o melhor que podiam, mas pronto, acho que nós hoje em dia podemos fazer um bocadinho diferente com esta consciência e até com a notoriedade que vocês dão a estes temas de saúde mental. Acho que é muito importante para as pessoas saberem. E é importante falar com os mais jovens, com os adolescentes. Muito importante. Mesmo que eles não falem, não devolvam, eles ouvem, não é? Claro. E, portanto, sempre estão a ouvir. Esconder não. Não, nunca. não esconder não. Dá sempre mau resultado. Dá sempre mau resultado.